O som ecoou pelo corredor da mansão como um tiro. Augusto Carvalho parou na porta do escritório, ouvindo o estrondo que veio do segundo andar, seguido por um silêncio ainda mais assustador. Lucas quebrou alguma coisa de novo, murmurou Sebastião. O mordomo que servia a família há 15 anos deve ter arremessado o controle do videogame na parede. Augusto suspirou pesadamente. Aos 52 anos, era dono de um império empresarial que movimentava bilhões, mas se sentia completamente perdido quando o assunto era seu próprio filho de 16 anos. Ele comeu alguma coisa hoje? Perguntou, sem levantar os olhos dos papéis. A cozinheira preparou o prato favorito dele, mas Lucas nem desceu para almoçar. Era sempre assim. Desde que Clara, sua esposa, morreu em um acidente de carro há 2 anos, Lucas se transformou numa sombra do menino alegre que costumava ser. E Augusto, perdido em sua própria dor e nos compromissos da empresa, não sabia como alcançar o... E filho, senhor Augusto, Sebastião hesitou. Talvez seja a hora de... Não, a voz foi cortante. Já tentamos psicólogos, terapeutas, até mesmo aquele médico particular que você sugeriu. Nada funciona. Mas ele está se destruindo, senhor. Não come direito, não sai do quarto, não vai à escola há semanas. Augusto finalmente levantou os olhos e Sebastião viu algo que raramente aparecia no rosto do patrão. Vulnerabilidade. Sebastião, eu construí uma empresa do zero. Fecho negócios de milhões todos os dias. Lidero mais de 3.000 funcionários. Sua voz diminuiu. Mas não sei como conversar com meu próprio filho. Um novo estrondo veio lá de cima, mais forte desta vez. Talvez o problema não seja saber conversar, senhor. Talvez seja ter tempo para isso. A observação atingiu Augusto como uma bofetada. Ele trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, 6 dias por semana. Nos últimos 2 anos, desde a morte de Clara, havia mergulhado ainda mais no trabalho, usando-o como refúgio da dor. Eu preciso trabalhar, Sebastião. É assim que sustento tudo isso. Gesticulou em direção à luxuosa mansão. E de que adianta sustentar tudo isso se perdemos o Lucas no processo? Naquela noite, Augusto subiu até o quarto do filho pela primeira vez em semanas. Bateu na porta. Lucas, posso entrar? Silêncio. Filho, eu sei que você está aí. Só quero conversar. Não tenho nada para falar com você. A voz que veio de dentro estava rouca, distante. Lucas, por favor, vá embora. Você só sabe aparecer quando está sendo incomodado pelo barulho. Volta para seus papéis e me deixa em paz. Augusto encostou a testa na porta, sentindo o peso das palavras do filho. Era verdade. Só subia quando havia reclamações de barulho ou quando Sebastião insistia que era urgente. Filho, eu sei que não tenho sido o melhor pai. Não tem sido pai nenhum. A resposta veio imediata, cortante. Quando foi a última vez que você almoçou comigo? Quando foi a última vez que perguntou como eu estou? Augusto tentou lembrar, mas não conseguia. Os dias se confundiam numa rotina de reuniões, telefonemas, viagens de negócios. Lucas, Esquece, pai. Esquece que eu existo, como você tem feito há 2 anos. O som de música alta explodiu do quarto, encerrando qualquer possibilidade de conversa. Augusto ficou parado ali por longos minutos, sentindo-se o homem mais poderoso e, ao mesmo tempo, mais impotente do mundo. Na manhã seguinte, Augusto estava no escritório quando Sebastião apareceu com uma mulher de aparência simples, cerca de 35 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e olhos gentis que contrastavam com sua postura determinada. Senhor Augusto, esta é Raquel Santos. Ela veio para a entrevista de emprego. Augusto ergueu os olhos dos documentos, visivelmente contrariado. Que entrevista? Para a vaga de diarista, senhor. Lembra que a dona Mercedes se aposentou na semana passada? Augusto não lembrava de nada disso, mas acenou para que a mulher se aproximasse. Senhora Raquel, certo? Qual sua experiência? Trabalho como diarista há 15 anos, senhor.
Cuidei de casas de todos os tipos, famílias grandes, pequenas. Ela hesitou. E também famílias que estavam passando por momentos difíceis. Algo no tom dela chamou a atenção de Augusto. Que tipo de momentos difíceis? Perda de entes queridos, filhos com problemas, pais que trabalham muito e perderam a conexão com a família. Sebastião e Augusto trocaram olhares. Era como se ela estivesse descrevendo exatamente a situação deles. E qual sua abordagem nesses casos? Raquel respirou fundo. Senhor Augusto, posso ser franca? Por favor. Uma casa não é limpa apenas com produtos de limpeza. Às vezes, ela precisa de cuidado, de atenção, de alguém que enxergue além da sujeira visível. O que está querendo dizer? Que às vezes a bagunça maior não está nos móveis ou no chão. Está nas pessoas que vivem ali. Augusto ficou em silêncio por um momento. Havia algo diferente naquela mulher, uma sabedoria que transcendia sua condição social. Você tem referências? Tenho, senhor, mas gostaria de fazer uma pergunta antes. A atitude da mulher surpreendeu Augusto. Raramente alguém pedia para fazer perguntas durante uma entrevista de emprego. Pode falar. O senhor tem filhos? Tenho. Um filho de 16 anos. Como ele está? A pergunta direta desconcertou Augusto. Como assim? Como ele está lidando com a vida? Está feliz? Está comendo bem? Tem amigos? Augusto percebeu que não sabia responder a nenhuma daquelas perguntas. Pelo visto, Raquel continuou suavemente. O senhor precisa de alguém que cuide da casa, e eu preciso de um emprego. Mas talvez ambos precisemos de algo mais. Que tipo de coisa? Do que realmente importa numa família. Sebastião interveio. Senhor, eu acho que devemos contratar a senhora Raquel. Augusto assentiu, ainda processando as palavras da mulher. Está bem, você começa amanhã. Sebastião vai explicar a rotina. Obrigada. Senhor Augusto, uma última coisa. Sim, posso conhecer seu filho? Lucas não gosta de conhecer pessoas novas. Ele está passando por uma fase difícil. Exatamente por isso, preciso conhecê-lo. Naquela tarde, quando Raquel chegou para conhecer a casa, pediu para Sebastião mostrar todos os cômodos, incluindo o corredor do segundo andar. Este é o quarto do jovem Lucas, disse Sebastião, apontando para uma porta fechada de onde saía. Som de música alta. Ele está aí dentro agora. Praticamente sempre está. Raquel se aproximou da porta e bateu levemente. Quem é? Oi, Lucas. Eu sou a Raquel. Vou trabalhar aqui na casa. E daí? Não me interessa. Posso entrar só um minutinho? Não. Tudo. Bem, posso ficar aqui do lado de fora conversando. Silêncio por alguns segundos. Por que você quer conversar comigo? Porque gosto de conhecer as pessoas com quem vou conviver. Você não vai conviver comigo. Eu fico no meu quarto. Entendo. E como é ficar no quarto o tempo todo? A pergunta pegou Lucas desprevenido. Ninguém nunca havia perguntado como ele se sentia. É silencioso. Silêncio é bom às vezes não. É ruim quando você não tem escolha. Raquel encostou na porta. Você sente que não tem escolha? Lá embaixo só tem o Sebastião, que fica me enchendo para comer. E meu pai, quando não está viajando ou trabalhando, só aparece para reclamar do barulho. E aqui em cima? Aqui em cima é só eu e as lembranças dela. Raquel entendeu imediatamente. Da sua mãe? Lucas não respondeu, mas ela ouviu um soluço abafado. Lucas, posso contar uma coisa? Eu também perdi minha mãe. Tinha 14 anos. Como era? Terrível. Eu me sentia sozinha no mundo, mesmo tendo meu pai e meus irmãos por perto. E como você superou? Quem disse que superei? A gente não supera a perda de uma mãe, Lucas. A gente aprende a viver com ela. Como? Guardando as coisas boas que ela nos ensinou e tentando honrar a memória dela sendo pessoas melhores. O som da música diminuiu um pouco. Minha mãe dizia que eu tinha que cuidar do meu pai.
Lucas disse baixinho. Mas eu não sei como. E você acha que ele sabe como cuidar de você? Ele nem tenta. Talvez ele não saiba como tentar. Raquel ficou mais alguns minutos conversando através da porta, até Lucas dizer que estava com sono. Quando desceu, encontrou Augusto no escritório. Como foi? Ele conversou comigo. Augusto levantou os olhos, surpreso. Sério? Conversou. Ele está sofrendo muito, senhor Augusto. Eu sei disso. E está com muita falta do Senhor. A observação atingiu Augusto como um soco no estômago. Ele disse isso, não com essas palavras, mas uma mãe sabe quando uma criança está precisando do pai. Você tem filhos? Tive um filho. Morreu aos 8 anos. Leucemia. Augusto ficou em silêncio, processando a informação. Aquela mulher conhecia a dor da perda de uma forma ainda mais profunda que a dele. Raquel, me desculpe, eu não sabia. Por isso eu entendo a dor de vocês dois. E por isso eu sei que é possível encontrar um caminho de volta um para o outro. Nos primeiros dias, Raquel trabalhou em silêncio, observando a dinâmica da casa. Augusto saía cedo e voltava tarde. Lucas só saía do quarto para ir ao banheiro ou buscar algo na geladeira, sempre quando tinha certeza de que o pai não estava por perto. Uma casa dividida não sobrevive, murmurou Raquel para Sebastião, enquanto limpava a sala. Como assim, senhora Raquel? Pai e filho viviam na mesma casa, mas evitando um ao outro. Isso não é família, é pensão. No terceiro dia, Raquel teve uma ideia. Quando estava limpando o segundo andar, bateu na porta de Lucas. Oi, Lucas. Posso fazer uma pergunta? Que pergunta? Você lembra do prato favorito da sua mãe? Silêncio. Lucas, por que quer saber isso? Curiosidade de mulher. Era lasanha. Ela fazia uma lasanha de frango com queijo que era incrível. Você lembra como ela fazia? Mais ou menos. Ela sempre dizia que o segredo estava no molho branco. Que tal me ensinar? Posso tentar fazer para o almoço de amanhã. Meu pai não gosta de lasanha. Como você sabe, ele nunca come quando ela fazia. Talvez ele não comesse porque era doloroso demais. Às vezes, a gente evita coisas boas porque elas trazem lembranças que doem. No dia seguinte, Lucas saiu do quarto pela primeira vez em semanas e desceu até a cozinha. Encontrou Raquel organizando os ingredientes. Você veio mesmo fazer lasanha? Vim. Mas preciso da sua ajuda, porque só você sabe os segredos da sua mãe. Durante 2 horas, Lucas ensinou Raquel como preparar o prato. Falou sobre como a mãe temperava o frango, sobre a consistência do molho branco, sobre a ordem das camadas. Ela sempre dizia que cozinhar era um ato de amor. Lucas comentou enquanto ajudava a montar as camadas. E ela estava certa. Raquel, posso perguntar uma coisa? Claro. Como era seu filho? Raquel parou o que estava fazendo por um momento. Ele era luz. Mesmo doente, mesmo sofrendo, ele sempre encontrava um motivo para sorrir. Você sente falta dele? Todo dia. Mas também sinto gratidão por ter sido mãe dele, mesmo que por pouco tempo. Às vezes eu tenho raiva da minha mãe por ter morrido. Isso é normal, Lucas. É. A raiva é uma das formas que a gente encontra para lidar com a dor, mas ela não pode virar a única forma. Quando Augusto chegou em casa naquela noite, foi recebido por um aroma que não sentia há 2 anos. Lasanha de frango com queijo. Sebastião, quem fez isso? A senhora Raquel, com a ajuda do jovem Lucas. Lucas saiu do quarto. Saiu e ficou na cozinha a tarde toda ensinando a receita da senhora Clara. Augusto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Durante o jantar, comeu em silêncio, saboreando cada garfada e lembrando da esposa. Está gostoso? Perguntou Lucas, que descera para jantar pela primeira vez em meses. Está igual ao da sua mãe. A Raquel seguiu a receita direitinho. Foi a primeira conversa entre pai e filho em semanas.
Nos dias seguintes, Raquel continuou criando pequenas situações para aproximar pai e filho. Pedia para Lucas ajudar com tarefas quando sabia que Augusto estava chegando. Preparava cafés da tarde que coincidiam com os intervalos de trabalho do patrão. Raquel, disse Augusto numa tarde, tenho a impressão de que você está armando situações para eu encontrar o Lucas. Estou, ela respondeu sem hesitar. Por quê? Porque vocês dois precisam um do outro, mas esqueceram como se encontrar. Não é tão simples. Senhor Augusto, posso fazer uma pergunta? Pode. Quando foi a última vez que o senhor abraçou seu filho? Augusto ficou em silêncio, tentando lembrar. No funeral da minha esposa. Respondeu finalmente. Faz 2 anos. Faz. E quando foi a última vez que disse que o ama? Augusto não conseguiu responder. Ele também não lembra de quando ouviu isso pela última vez. Como você sabe? Porque perguntei. Naquela noite, Augusto subiu até o quarto de Lucas com o coração disparando. Lucas, posso entrar? Pode. Quando abriu a porta, encontrou o filho sentado na cama, mexendo no celular. O quarto estava mais arrumado e as cortinas estavam abertas pela primeira vez em meses. O quarto está diferente. A Raquel disse que luz natural faz bem para a alma. Augusto se sentou na beirada da cama. Filho, eu queria falar uma coisa. Lucas deixou o celular de lado, percebendo que seria uma conversa séria. Eu te amo e me desculpa por não ter dito isso há tanto tempo. As palavras saíram meio atropeladas, como se Augusto tivesse medo de perdê-las se demorasse para falar. Lucas sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também te amo, pai, mas às vezes eu sinto que você esqueceu que eu existo. Eu não esqueci, filho. Eu só não sabia como lidar com tudo. Perder sua mãe, ver você sofrendo, ter que manter a empresa funcionando. Eu me perdi no meio disso tudo. Eu também me perdi. Pai e filho se abraçaram pela primeira vez em 2 anos, chorando juntos pela perda que os havia separado. As mudanças não passaram despercebidas por todos na casa. Dona Marta, a cozinheira, começou a reclamar que Raquel estava se intrometendo demais. Sebastião, aquela mulher está ultrapassando os limites. Não foi contratada para ser psicóloga da família. Ela está ajudando Dona Marta, está causando confusão. O patrão sempre foi assim, focado no trabalho. E o menino? Bem, o menino tem seus problemas. Não é papel dela se meter. A resistência também veio de uma fonte inesperada. Amanda, a secretária pessoal de Augusto, que tinha esperanças não declaradas de se tornar algo mais que funcionária. Augusto, ela disse durante uma reunião, tenho notado que você anda mais distraído ultimamente. Como assim? Chegando mais tarde, saindo mais cedo, cancelando compromissos para almoçar em casa. Era verdade. Desde as conversas com Raquel, Augusto estava repensando suas prioridades. Amanda, meu filho está passando por um momento difícil. Eu entendo isso. Mas você tem responsabilidades com a empresa, com todas as pessoas que dependem do seu trabalho. Meu filho também depende de mim. Amanda percebeu que estava perdendo terreno. Augusto, você não acha que essa nova funcionária está influenciando demais suas decisões? Que funcionária? A diarista. Sebastião me contou que ela anda dando conselhos sobre como você deve lidar com Lucas. Augusto ficou em silêncio, processando a informação. Talvez seja a hora de repensar essa contratação, continuou Amanda. Uma pessoa que ultrapassa tantos limites profissionais pode ser perigosa. As palavras de Amanda plantaram uma semente de dúvida na mente de Augusto. Será que Raquel estava mesmo se intrometendo demais? Será que ele estava sendo manipulado? Naquela noite, ele observou Raquel com outros olhos. Notou como ela se movimentava pela casa com familiaridade, como conversava com Lucas como se fosse da família, como dava opinião sobre assuntos que não eram de sua competência. Raquel, posso conversar com você? Claro, senhor Augusto. Eles se dirigiram ao escritório. Algumas pessoas me chamaram a atenção pelo fato de que você tem se envolvido muito com questões familiares.
Raquel não pareceu surpresa. E o senhor concorda com essas pessoas? Eu não sei. Só acho que talvez você esteja ultrapassando alguns limites profissionais. Que tipo de limites? Dar conselhos sobre como criar meu filho, se meter em conversas pessoais, influenciar minhas decisões sobre trabalho. Senhor Augusto, posso ser franca? Por favor. Quando cheguei aqui, encontrei um homem perdido e um menino se destruindo. Uma família despedaçada vivendo na mesma casa. O senhor realmente acha que eu ultrapassei limites tentando ajudar vocês a se encontrarem? Não é essa a questão. É sim. A questão é que algumas pessoas não gostam de ver mudanças. Preferem que as coisas fiquem como estavam, mesmo que estivessem erradas. Raquel, talvez seja melhor você focar apenas nas tarefas domésticas. As palavras saíram mais duras do que Augusto pretendia. Raquel sentiu como se tivesse levado um tapa. Entendi. O senhor quer que eu seja invisível, que limpe a casa e finja que não vejo o que acontece nela. Eu não disse isso. Disse sim. Está dizendo que eu devo ignorar quando vejo uma família se destruindo. Raquel, tudo bem, senhor Augusto. Vou me limitar a limpar, cozinhar e ficar calada. Mas quero que saiba uma coisa. Lucas estava começando a confiar de novo. Estava começando a se abrir. E o senhor também. Ela saiu do escritório, deixando Augusto sozinho com suas dúvidas. Nos dias seguintes, Raquel cumpriu exatamente o que prometeu. Limpava em silêncio, preparava as refeições e evitava qualquer conversa que não fosse estritamente profissional. Lucas percebeu a mudança imediatamente. Raquel, por que você está estranha? Não estou estranha, Lucas. Só estou fazendo meu trabalho. Mas você não quer mais conversar comigo. Não é que não quero, é que não posso. Por que não pode? Raquel olhou ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. Seu pai achou que eu estava me intrometendo demais. Lucas sentiu como se tivesse levado um soco. Ele disse isso. Disse que eu devo me focar apenas nas tarefas domésticas. Mas você só estava ajudando. Eu sei, querido, mas às vezes as pessoas não entendem que ajuda e interferência são coisas diferentes. Lucas subiu para o quarto revoltado. Quando Augusto chegou em casa, o encontrou na sala, esperando. Pai, preciso falar com você. Claro, filho. O que foi? Por que você mandou a Raquel parar de conversar comigo? Augusto ficou desconfortável. Eu não mandei parar de conversar. Só pedi para ela se focar no trabalho dela, que é a mesma coisa. Lucas, você não entende. Há certas hierarquias numa casa. Cada pessoa tem sua função. E qual é a sua função, pai? A pergunta desconcertou Augusto. Como assim? Qual é a sua função como pai? Porque a Raquel estava fazendo mais por mim em algumas semanas do que você fez em 2 anos. Lucas, isso não é justo. Não é justo, pai. Você sabe quantos dias a gente não conversava antes dela chegar? Você sabe quando foi a última vez que você perguntou como eu estava? Filho, a Raquel me fez lembrar que eu tinha um pai e você mandou ela parar. Lucas subiu correndo para o quarto, deixando Augusto sozinho com o peso das palavras. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. Ficou pensando na acusação do filho, nas mudanças que havia começado a fazer, no medo que sentia de estar sendo manipulado. Na manhã seguinte, encontrou Raquel preparando o café em silêncio. Bom dia, Raquel. Bom dia, senhor Augusto. Como está o Lucas? Não sei, senhor. Não conversei com ele hoje. Por que não? Porque o senhor pediu para eu me limitar às tarefas domésticas. Augusto sentiu o sarcasmo na resposta, mas também percebeu a tristeza. Raquel, eu estava pensando... Senhor, se me permite, gostaria de pedir minha demissão. A frase caiu como uma bomba. O quê? Não consigo trabalhar numa casa onde sou proibida de demonstrar que me importo com as pessoas que vivem nela. Raquel, não foi isso que eu quis dizer. Foi sim, senhor Augusto, e entendo perfeitamente.
Algumas pessoas preferem funcionários que sejam invisíveis, que não vejam, não sintam, não se importem. Eu não sou assim. É sim. O Senhor tem tanto medo de se conectar emocionalmente com as pessoas que prefere manter todo mundo à distância, inclusive seu próprio filho. Isso não é verdade. Então me explique por que Lucas voltou a se trancar no quarto, por que ele voltou a não comer direito. Por que vocês voltaram a viver como estranhos na mesma casa? Augusto não soube o que responder. Vou trabalhar até o final do mês para dar tempo de encontrar outra pessoa. Quando Raquel saiu da cozinha, Augusto ficou parado ali, sentindo que havia cometido um erro terrível. Durante os dias seguintes, a atmosfera da casa ficou pesada. Lucas voltou a se isolar, Raquel trabalhava em silêncio e Augusto se sentia cada vez mais culpado. Sebastião não conseguia mais ficar calado. Senhor Augusto, com todo respeito, o senhor está cometendo um grande erro. Como assim, Sebastião? Dispensar a senhora Raquel. Ela foi a melhor coisa que aconteceu nesta casa em 2 anos. Sebastião, há questões que você não entende. Entendo sim, senhor. Entendo que alguém encheu sua cabeça com ideias erradas sobre uma mulher que só queria ajudar. Do que você está falando? Da senhorita Amanda. Ela andou fazendo perguntas sobre a senhora Raquel, espalhando que ela estava se intrometendo. Demais! Augusto ficou em silêncio processando a informação. E por que Amanda faria isso? Senhor Augusto, com todo o respeito, o senhor às vezes é muito ingênuo para questões do coração. Explique isso. A senhorita Amanda tem interesse romântico no senhor, sempre teve, e viu na senhora Raquel uma ameaça. Ameaça? Raquel é nossa funcionária. É, senhor, mas também é uma mulher que conquistou o carinho do jovem Lucas e, se me permite dizer, também conquistou seu respeito e admiração. Augusto ficou pensativo. Era verdade que sentia algo diferente por Raquel, mas havia interpretado como gratidão pelos resultados com Lucas. Sebastião, mesmo que Amanda tivesse segundas intenções, isso não muda o fato de que Raquel estava ultrapassando alguns limites. Que limites, senhor? Se metendo em assuntos familiares, dando conselhos sobre educação. Senhor Augusto, posso contar uma coisa que aconteceu ontem? Pode. Encontrei o jovem Lucas chorando na cozinha. Ele estava olhando uma foto da senhora Clara que havia encontrado numa gaveta. E o que ele disse? Disse que sentia como se estivesse perdendo a mãe de novo, porque a única pessoa que o fazia lembrar dela de forma boa ia embora. As palavras atingiram Augusto como uma punhalada. Ele disse isso? Disse, senhor, e disse mais. Disse que a senhora Raquel o fazia se sentir cuidado de novo, que ela via nele uma pessoa, não um problema. Augusto subiu até o quarto de Lucas naquela noite, decidido a ter uma conversa honesta. Lucas, posso entrar? Se quiser. Encontrou o filho deitado na cama, olhando para o teto. Filho, sobre a Raquel, não precisa explicar nada, pai. Já entendi. Entendeu o quê? Que você tem medo. A observação surpreendeu Augusto. Medo de quê? Medo de se apegar às pessoas? Medo de sofrer de novo se perder alguém? Lucas. Pai, eu também tinha medo. Por isso me tranquei no quarto por 2 anos. Mas a Raquel me mostrou que é melhor arriscar sofrer do que ter certeza de ficar sozinho. Filho, eu não quero ficar sozinho e nem quero que você fique. Então por que está mandando ela embora? Augusto não soube responder. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você gosta da Raquel? A pergunta direta desconcertou Augusto. Como assim gosta? Como homem gosta de mulher? Augusto ficou sem reacal e respondeu a Lucas. Filho, eu nem consigo explicar o que sinto. Estou confuso. Mas vou pensar e encontrar uma solução, porque o que mais importa para mim é a sua felicidade. Lucas percebeu que algo muito profundo estava mexendo com os sentimentos do seu pai e sentiu que algo mudaria em sua decisão. Na manhã seguinte, Augusto chegou ao escritório determinado a esclarecer as coisas com Amanda.
Encontrou-a organizando sua agenda como sempre. Amanda, preciso falar com você sobre Raquel, a diarista. O que tem ela? Você disse que ela estava se intrometendo demais, que estava influenciando minhas decisões. E não estava. Você mesmo admitiu que andava chegando tarde, saindo cedo. Por que isso te incomoda tanto? A pergunta direta deixou Amanda desconfortável. Não me incomoda. Só me preocupa ver você sendo manipulado. Manipulado como? Augusto, você é um homem muito poderoso, muito rico. Algumas pessoas podem tentar se aproveitar disso. E você acha que Raquel está tentando se aproveitar de mim? Não seria a primeira vez que uma funcionária doméstica tentasse seduzir o patrão. A acusação enfureceu Augusto. Como você ousa dizer uma coisa dessas? Augusto, eu só estou tentando te proteger. Me proteger de quê? Amanda percebeu que havia ido longe demais, mas decidiu apostar tudo. Me proteger de você cometer uma loucura, de você se envolver emocionalmente com uma pessoa que não é do seu nível social. Meu nível social? Sim, Augusto. Você é um empresário bilionário. Ela é uma diarista. Vocês vivem em mundos diferentes. E qual é o seu mundo, Amanda? A pergunta a deixou sem palavras por um momento. Eu faço parte do seu mundo. Profissional há anos. Conheço suas necessidades, seus objetivos. Amanda, você está apaixonada por mim? A pergunta direta fez o rosto dela ficar vermelho intensamente. Eu sempre admirei você, como homem, como profissional. Isso não responde minha pergunta. Sim, ela disse finalmente. Estou apaixonada por você há anos. E vejo você se destruindo por causa de uma mulher que só quer se aproveitar da sua vulnerabilidade. Amanda, você está demitida. O quê? Pegue suas coisas e saia. Não posso ter uma funcionária que tenta sabotar minha vida pessoal por interesse romântico. Augusto, você não pode fazer isso. Eu trabalho aqui há 8 anos. E durante esses 8 anos, você fez um excelente trabalho profissional. Mas tentou destruir a única pessoa que trouxe paz à minha família. Isso é imperdoável. Amanda saiu do escritório aos prantos, mas Augusto não sentiu pena. Sentiu apenas a clareza de quem finalmente enxergou a verdade. Correu para casa como nunca havia corrido na vida. Encontrou Raquel arrumando suas coisas no quarto dos empregados. Raquel, espera. Senhor Augusto, ainda tenho alguns dias para trabalhar. Não precisa se preocupar. Eu preciso me desculpar. Ela parou de arrumar as roupas na mala e olhou para ele. Eu fui um idiota. Deixei que outras pessoas colocassem veneno na minha cabeça contra você. Que outras pessoas? Amanda, ela estava com ciúmes e eu fui burro o suficiente para acreditar. Ciúmes de quê? Augusto respirou fundo. De você. Do carinho que meu filho sente por você. E do carinho que eu sinto. Raquel sentou na beirada da cama, processando as palavras. Senhor Augusto. Raquel, você trouxe vida de volta para esta casa. Trouxe meu filho de volta para mim e me trouxe de volta para a vida. Eu só fiz meu trabalho. Não, você fez muito mais que isso. Você cuidou de nós como família, não como patrões. E qual é o problema nisso? Nenhum problema. O problema foi eu ter medo de admitir o que estava sentindo. O que você está sentindo? Augusto se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Que me apaixonei por você, pela mulher corajosa que teve coragem de entrar numa casa destroçada e tentar consertá-la. Pela mãe que você se tornou para Lucas, pela companheira que você se tornou para mim. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Raquel. Augusto, eu também me apaixonei por você, mas tive medo de admitir porque pensava que era apenas gratidão. E não é? Não, é amor. Amor pela forma como você luta para ser um pai melhor. Amor pela forma como você mudou quando percebeu que precisava mudar. Amor pelo homem gentil que existe por trás de toda essa armadura de empresário.
Eles se beijaram pela primeira vez, selando não apenas o amor entre eles, mas a cura de uma família. Quando contaram para Lucas, a reação dele foi de pura alegria. Sério? Vocês vão ficar juntos? Se você aprovar, disse Augusto. Aprovar? Pai, eu torci para isso desde o primeiro dia. Como assim? Pai, você ficou apaixonado pela Raquel na primeira semana. Era óbvio para todo mundo, menos para você. Raquel riu. E você, Lucas? Como se sente com essa ideia? Sinto que finalmente vou ter uma família completa de novo. Não igual a que eu tinha com a mãe, mas completa do jeito que precisa ser agora. A sabedoria do garoto de 16 anos impressionou os dois adultos. 3 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples no jardim da mansão. Lucas foi o padrinho de ambos, simbolizando que aquela união não era apenas entre 2 pessoas, mas a formação de uma nova família. Pai, Lucas disse durante o brinde, lembra quando você me perguntou qual era a sua função como pai? Lembro. Agora, eu sei a resposta. Sua função é amar e proteger sua família. E hoje você está fazendo as 2 coisas. Augusto mudou completamente sua rotina de trabalho. Passou a trabalhar meio período, delegando mais responsabilidades e fez questão de estar presente em todos os momentos importantes da vida de Lucas. Raquel, que agora era oficialmente a senhora Carvalho, transformou-se na mãe que Lucas precisava, sem tentar substituir Clara. Em vez disso, honrava a memória da primeira esposa de Augusto, criando tradições que incluíam as 2 figuras maternas na vida do garoto. Raquel, Lucas disse numa noite enquanto jantavam, posso te chamar de mãe? Só se você quiser, meu amor. Quero, mas posso continuar falando da minha primeira mãe também? Claro que pode. Ela sempre será sua mãe. Eu sou sua segunda mãe que chegou quando você precisava. É isso, eu tive sorte de ter 2 mães que me amam. Nem tudo foram flores. A diferença de classe social trouxe seus desafios. Alguns sócios de Augusto questionaram sua escolha, alguns amigos da alta sociedade viraram as costas. Augusto, disse Roberto, um dos sócios mais antigos, você não acha que essa decisão pode afetar a imagem da empresa? Como assim? Um bilionário casado com uma ex-diarista. Isso pode gerar comentários. Que tipo de comentários? Especulações sobre seus motivos, sobre o caráter dela. Augusto se levantou da mesa do conselho, olhando fixamente para Roberto. Roberto, minha esposa é uma mulher íntegra, inteligente e corajosa. Se alguém tem problema com isso, o problema não é dela, é da pessoa que julga. Augusto, eu não estou julgando. Só estou dizendo que o mundo dos negócios pode ser cruel. E eu estou dizendo que não me importo. Minha família é mais importante que a opinião de pessoas superficiais. Em casa, Raquel também enfrentava seus desafios. Algumas das amigas antigas a tratavam de forma diferente, como se ela tivesse mudado por causa do dinheiro. Raquel, disse Cláudia, uma antiga colega de trabalho, você não acha que subiu demais na vida muito rápido? Como assim subiu? De diarista a esposa, de bilionário. Isso não é normal. Cláudia, eu me casei por amor, não por dinheiro. Ah, claro, e foi coincidência ele ser bilionário. Foi coincidência eu ter sido contratada para trabalhar na casa dele. O amor que surgiu foi real. Raquel, você mudou. Não é mais a mesma pessoa simples de antes. Mudei sim. Mudei porque encontrei uma família que me ama e que eu amo. Se isso é ruim, então prefiro ter mudado. Os comentários doíam, mas o apoio de Augusto e Lucas a fortaleciam. Raquel, disse Augusto numa noite depois que ela havia chorado por causa dos comentários maldosos, você se arrepende de ter me casado com você? Nunca. Mesmo com todas essas dificuldades? Augusto, amor verdadeiro sempre enfrenta dificuldades. O que importa é enfrentá-las juntos. 6 meses após o casamento, Raquel descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria imensa, mas também alguns medos. E se Lucas se sentir substituído? Ela perguntou para Augusto.
Vamos conversar com ele. Quando contaram a novidade, Lucas ficou eufórico. Eu vou ser irmão mais velho? Sério? Vai, confirmou Raquel. Como você se sente com isso? Incrível! Sempre quis ter um irmão ou irmã. E agora vou poder ensinar tudo para ele, como vocês me ensinaram. Você não se sente ameaçado? Ameaçado por quê, mãe? Uma família maior significa mais amor, não menos. Durante a gravidez, Lucas se tornou o genro mais cuidadoso do mundo. Ajudava a Raquel com tudo, conversava com a barriga, já planejava como seria o melhor irmão mais velho do mundo. Raquel, disse uma noite, posso contar um segredo? Claro, meu amor. Às vezes, eu converso com minha primeira mãe nos meus pensamentos. E o que você fala para ela? Eu conto que ela pode ficar tranquila porque você está cuidando bem de mim e do papai, e que ela vai ter mais um netinho para proteger lá do céu. Raquel se emocionou com as palavras do garoto. Você acha que ela aprovaria tudo isso? Tenho certeza. Mamãe Clara queria que a gente fosse feliz, e agora somos. Sofia nasceu numa manhã de primavera, enchendo a casa de alegria renovada. Lucas foi o primeiro a segurá-la depois dos pais, e suas palavras marcaram o momento. Oi, Sofia. Eu sou seu irmão mais velho, Lucas, e prometo que sempre vou proteger você, como nossa família me protegeu. Augusto chorou, vendo a cena. Pela primeira vez em anos, sentia que sua vida estava completa de uma forma diferente, mas igualmente poderosa. Raquel, ele disse naquela primeira noite no hospital, obrigado. Por quê? Por me dar a chance de ser pai de novo, por dar a Lucas a chance de ser irmão, por transformar nossa casa num lar de verdade. Augusto, obrigado a você por ter me deixado fazer parte da sua família. Não, ele corrigiu. Obrigado por ter feito a gente virar uma família de novo. Lucas, agora com 21 anos, estava se formando em administração. No discurso de formatura, ele pediu para falar sobre família. Há 5 anos, eu era um garoto, perdido, revoltado, que havia desistido da vida depois de perder minha mãe. Meu pai, mesmo me amando, não sabia como me alcançar. Vivíamos na mesma casa, mas éramos estranhos. Então, chegou uma mulher simples, uma diarista chamada Raquel, que teve a coragem de ver além da sujeira visível da nossa casa. Ela viu a sujeira invisível, a dor, o abandono, o medo de amar de novo. Essa mulher não tinha diploma de psicologia, não tinha estudado técnicas de terapia familiar. Ela tinha algo mais poderoso, amor verdadeiro e a coragem de demonstrá-lo. Ela me devolveu meu pai para ele mesmo. E nos deu uma irmãzinha linda, a Sofia, que hoje tem 4 anos e é a alegria da nossa família. Hoje eu entendo que família não é sobre sangue ou dinheiro. É sobre escolhas. Minha mãe Raquel me escolheu quando era só um adolescente problemático. Meu pai escolheu ser um pai melhor. E eu escolho todos os dias amar essa família que se formou não pelos laços de sangue, mas pelos laços do coração. Se há uma lição que quero deixar, é esta. Nunca desistam de lutar pela felicidade. Às vezes, ela vem disfarçada de diarista. Às vezes de uma segunda chance, às vezes de coragem para mudar. Mas ela sempre vem para quem tem o coração aberto para recebê-la. O auditório inteiro se levantou para aplaudir. Augusto e Raquel choravam de orgulho. Sofia, que não entendia completamente o discurso, aplaudia porque todo mundo estava aplaudindo. Após a cerimônia, a família se reuniu para jantar. Pai, disse Lucas, lembra daquela primeira noite, quando você perguntou se eu aprovava vocês ficarem juntos? Lembro. Quero que saiba que foi a melhor decisão que você tomou na vida. Não, filho. A melhor decisão foi contratar sua mãe Raquel. Tudo que veio depois foi consequência. Na verdade, interrompeu Raquel,
A melhor decisão foi aceitar trabalhar numa casa onde ninguém conversava comigo sobre o trabalho, mas me perguntaram como eu lidaria com uma família em crise. E qual era a sua resposta mesmo? Perguntou Augusto, fingindo não se lembrar, que às vezes a bagunça maior não está nos móveis ou no chão, está nas pessoas que vivem ali. E você limpou nossa bagunça, disse Lucas. Não, meu amor. Nós limpamos juntos. Família é isso. Limpar a bagunça uns dos outros e construir algo bonito no lugar. Sofia, que estava brincando com seus brinquedos, olhou para cima e disse: Mamãe, papai disse que você era diarista antes. O que é diarista? Diarista é uma pessoa que cuida da casa das outras pessoas, meu amor. E agora você cuida da nossa casa. Agora eu cuido da nossa família. Então você ainda é diarista? Os 3 adultos riram da lógica infantil de Sofia. De certo modo, sim, respondeu Raquel. Sou diarista do coração de vocês. 10 anos se passaram desde aquela primeira conversa entre Augusto e Raquel. A empresa continuava próspera, mas Augusto havia aprendido a equilibrar trabalho e família de forma saudável. Lucas se tornou um jovem empresário de sucesso, mas sempre com tempo para a família. Sofia cresceu numa casa cheia de amor, sem nunca conhecer a tristeza que havia dominado aquela mansão antes de sua mãe chegar. Numa tarde de domingo, a família estava reunida no jardim. Augusto observava Raquel brincando com Sofia, enquanto Lucas contava sobre seus planos de expandir um dos negócios da família. Pai, disse Lucas, você já se perguntou como seria nossa vida se a mãe Raquel não tivesse aparecido? Prefiro não imaginar. Eu imagino às vezes. E fico com medo só de pensar. Por quê? Porque provavelmente eu teria me perdido completamente. Você teria se tornado apenas uma máquina de trabalhar e nunca teríamos a Sofia. Augusto olhou para as 2 mulheres de sua vida brincando no gramado, depois para o filho, que se tornara um homem íntegro e bem-sucedido. Sabe qual foi meu maior erro antes da Raquel chegar? Ele disse. Qual? Achar que sucesso se media apenas em dinheiro e conquistas profissionais. E agora? Agora sei que o verdadeiro sucesso se mede em risadas em casa, em abraços no final do dia, em ter pessoas que você ama esperando você chegar e pessoas que você quer proteger. Exato. Raquel se aproximou com Sofia no colo. Do que vocês estão falando tão sérios? Sobre como somos sortudos, respondeu Augusto. Sortudos por quê? Por termos encontrado uns aos outros. Na verdade, disse Raquel com um sorriso, eu acho que foi destino. Como assim? Pensa bem. De todas as casas de São Paulo, onde eu poderia ter ido procurar emprego, fui parar exatamente na casa onde havia um pai e um filho precisando de alguém que os fizesse lembrar como amar de novo. E de todas as diaristas que poderiam eu ter batido na nossa porta, acrescentou Lucas. Veio justamente alguém que tinha perdido um filho e sabia como cuidar de corações quebrados. Destino, confirmou Augusto. Ou como eu prefiro chamar, milagre. Sofia, que havia ficado quieta ouvindo a conversa dos adultos, disse: Mamãe, você pode me ensinar a ser diarista igual você era? Por que você quer aprender isso, meu amor? Para poder cuidar do coração das pessoas, igual você cuidou do nosso. A resposta inocente da menina de 9 anos fez todos os adultos se emocionarem. Sabe de uma coisa, Sofia? Disse Raquel. Você já sabe fazer isso. Toda vez que você dá um abraço quando alguém está triste, toda vez que divide seus brinquedos, toda vez que fala uma palavra carinhosa, você está sendo uma diarista do coração. Então somos todos diaristas? Somos, meu amor. Numa família, todos cuidam do coração de todos. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Augusto e Raquel ficaram na varanda observando as estrelas. Raquel, você tem algum arrependimento? Nenhum. E você? Só um?
Qual? Me arrependo de ter demorado tanto para perceber que a riqueza verdadeira não estava no banco ou na empresa onde estava. Estava esperando aparecer na minha porta, disfarçada de uma diarista corajosa, que teve coragem de limpar muito mais que uma casa suja. Eles se beijaram sob as estrelas, sabendo que haviam construído algo raro e precioso. Uma família unida pelo amor, fortalecida pelas dificuldades e cimentada pela escolha diária de cuidar uns dos outros. No quarto, Lucas terminava de estudar, quando olhou pela janela e viu os pais se beijando na varanda. Sorriu, lembrando-se daquele garoto perdido e revoltado que ele havia sido. Pegou o celular e escreveu uma mensagem no grupo da família. Obrigado por não terem desistido de mim. Obrigado por me mostrarem que família não é quem nos deu a vida, mas quem nos ensina a vivê-la com amor. Amo vocês. As respostas vieram imediatas. Raquel, nós que temos sorte de ter você, meu filho lindo. Augusto, você nos salvou tanto quanto nós te salvamos. Sofia, eu também amo vocês, mas agora quero dormir. A mensagem da caçula arrancou risadas de todos. E assim, na mansão que um dia havia sido apenas uma construção luxuosa habitada por pessoas solitárias, agora vivia uma família verdadeira, construída não pelo sangue ou pelo dinheiro, mas pela coragem de amar, pela decisão de cuidar e pela fé de que sempre há uma segunda chance para quem tem o coração aberto para recebê-la. A casa havia encontrado sua alma. E essa alma tinha nome: família. Gostaram dessa história? Vocês acreditam que o amor verdadeiro pode transformar vidas? Que o dinheiro sozinho não traz felicidade? Escrevam nos comentários o que acharam dessa jornada de Augusto, Lucas e Raquel. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes sobre amores e destinos.